Ele foi rejeitado por todos quando era criança, mas quando cresceu começou a namorar a garota mais linda do colégio. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar o anime Horimiya. O anime começa com um dia comum de aula no colégio. Uma garota chamada Hori e suas amigas estavam conversando e após um tempo, um de seus colegas disse que tinha ingressos para o karaokê pela metade do preço, mas ela passou e disse que não podia. Logo depois disso, o celular dela cai no chão e quem pega pra ela é o nosso prota que se chama Miyamura. Hori sai às pressas dali e agora vemos uma outra face que nossa querida Hori tem, que é de dona de casa. Como seus pais trabalham fora durante o dia, ela cuida da casa e de seu irmão mais novo que se chama Sota. Hori estava cuidando de seus afazeres de casa quando o jovem de aparência bem elegante chega com seu irmão Sota, que tinha se machucado no brinquedo. Como ela estava preocupada com seu irmão, ela nem acabou percebendo a presença do cara que tinha levado ele pra lá. Depois ela agradece e também convida ele para tomar um cafezinho como agradecimento. Depois descobrimos que esse jovem que chegou era exatamente o nosso prota, Miyamura. Ela fica surpresa e não acredita que é a mesma pessoa da sala dela. No colégio, Hori diz para Miyamura que seu irmão mais novo quer que ele vá na casa dela novamente para poder brincar com ele. Miyamura aceita e fica muito feliz por ela não ter evitado ele depois de tudo que havia acontecido. Ela diz que jamais evitaria ele, já que ela também possuía um lado que ninguém conhece e que eles estavam no mesmo barco. Com o passar dos dias, Miyamura frequentava a casa da Hori com frequência. Nesse ponto eles já pareciam uma família, logo no primeiro episódio. Hori viu um anúncio de promoções de ovos no supermercado, mas como ela teve trabalho no comitê, ela não conseguiria ir e pediu para Miyamura que fosse no lugar dela. Ele então sai desesperado para comprar os ovos, já que tinha apenas 20 minutos para poder fazer isso. Ao pular o muro, ele encontra com uma amiga da Hori, mas pelo visto ela não conseguiu identificar quem era. Durante a noite eles tiveram uma boa refeição e enquanto conversavam durante a janta, ela acabou soltando que não queria que ninguém mais, além dela, conhecesse o Miyamura do jeito que ela conhecia, ou seja, completamente diferente do que ele era no colégio. Ela fica tímida e se levanta, mas nosso prota diz que é o mesmo com ele. Ele se sente da mesma forma e não queria que ninguém além dele visse ela daquele jeito, já que aqueles momentos pareciam ser somente dele e de mais ninguém. Depois de um tempo, um colega de classe deles reparam que o prota e a Hori têm ficado bem próximos recentemente, e nisso Miyamura percebe que o Toro, que é seu colega de classe, gosta da Hori. Enquanto eles estavam no telhado, o Toro pergunta se o Miyamura não se importaria se ele pedisse para namorar com a Hori, mas ele diz que não precisava pedir permissão para ele, já que ele e ela são apenas amigos. No corredor da escola, Toro diz que queria conversar a sós com a Hori, e o Miyamura diz que pegaria o irmão dela no colégio, então ela poderia ir falar com o Toro numa boa. Quando ela chega em casa, ela chama o Miyamura para poderem conversar a sós no quarto, ela dá uma encarcada nele e diz que rejeitou o Toro, e também diz pro Miyamura que não era para ele parar de ir na casa dela, já que quem iria acordar ela quando ela dormisse vendo filmes, e de quem ela iria comer as sobras de comida quando sobrasse se ele não fosse mais lá. Depois de tomar uma bela de uma encarcada, ele leva uma cabeçada no queixo e o anime segue o baile a partir daí. No episódio 2, a mãe da Hori aparece e pergunta pra ela quem era o garoto que ela estava recebendo em casa enquanto ela não estava. A mãe dela ficou empolgada pra conhecer ele e a Hori percebe então que ela nem sabe qual que era o primeiro nome do Miyamura. A partir daí, a Hori fica fissurada em saber o primeiro nome do nosso prota e começa a fazer uma perseguição em cima dele pra ver se algum de seus amigos fala o primeiro nome dele sem que ela pergunte. Nosso prota então vai visitar a casa da Hori, mas quem recebe ele é a mãe dela. Nesse momento, depois de alguns mal entendidos que houve quando a Hori estava perseguindo Miyamura no colégio, ela descobre que o primeiro nome dele é Izumi. No colégio, o presidente do conselho estudantil pede para ela fazer umas tarefas, já que o conselho estava atarefado demais, e ela acaba aceitando ajudar. Uma das garotas que é do conselho estudantil acaba esbarrando no Miyamura, e quando nosso prota terminou de ajudar ela, ficou algumas anotações ainda, mas ela disse que provavelmente não eram muito importantes, então ele podia jogar elas fora. No dia seguinte, temos um mal entendido no corredor, onde o presidente do conselho estudantil está interrogando a Hori, porque algumas anotações estavam faltando nos documentos que ela entregou, e queria que ela pedisse desculpas por isso. Quando ela ia se desculpar, nosso prota acaba tomando a cena e dá uma cabeçada no presidente do conselho estudantil, e em seguida entrega as notas que a própria membro do conselho disse que era para jogar fora. Após esse mal entendido se resolver, descobrimos que a Hori na verdade aceita sempre ajudar o conselho estudantil, porque em sua infância ela praticava bullying com o presidente do conselho, e para essa informação não vazar, ela acabava ajudando ele. Toro e Miyamura estavam conversando a respeito do aniversário da Hori, que estava chegando, e Miyamura ficou se perguntando o que poderia dar de presente para ela. Ele então decide dar um disco com as músicas que ele ouve no dia a dia, e depois descobrimos que era exatamente isso que a Hori queria. Agora temos um breve resumo da história do nosso prota, onde ele foi rejeitado durante sua infância por seus colegas de classe, e ainda por cima era chamado de estranho e outras coisas a mais. Mostra também o momento em que ele decidiu furar a orelha e passou a usar piercings. Na sala de aula, a professora pede para eles fazerem grupos, e Miyamura se lembra de seu passado, já que nunca fez grupo com ninguém, pois sempre ficava excluído. Mas logo suas lembranças são cortadas por seus novos amigos do colegial, juntamente com a Hori.
Depois de um tempo, a garota do conselho estudantil que cometeu aquele mal entendido anteriormente senta ao lado da Rory no refeitório e pergunta se ela e o Miyamura são namorados. Ela diz que não e a garota do conselho, que se chama Ayasaki, pergunta se não teria problema se ela sair com ele então, mesmo ela já tendo namorado. Rory então diz que não daria Miyamura pra ela e que ele era somente dela. Ou seja, o romance nesse anime vai desenrolar mais rápido do que esperávamos. Na casa da Rory, ela e o prota estavam vendo filmes de terror e eles acabaram entrando no assunto de que o dedo da Rory era hipermóvel e mostra uma cena em que eles estavam comparando o tamanho das mãos deles e ela decide medir a mão dela com a do nosso prota. Mas essa brincadeira acabou ficando um pouco séria demais e ela acaba se deixando levar e segurou de verdade a mão do protagonista. Nisso ela deixou escapar que amava ele e depois disfarça dizendo que era apenas a mão dele de que ela estava falando. Ele fica meio sem jeito e diz que também amava as mãos dela e depois ainda reforça esse amor. No colégio, Toro acaba ouvindo a conversa da Ayasaka com outra garota do conselho estudantil e no dia seguinte Miyamura tinha aparecido na sala com um rosto roxo. Ele disse que acabou brigando com o Toro e com isso percebemos que foi um motivo bem pequeno que fez eles se desentenderem assim. Depois as coisas voltaram ao normal e eles fizeram as pazes. No episódio 4, nosso prota, juntamente com o presidente do conselho estudantil e o Toro, estavam tomando sorvete e o presidente disse que se eles quisessem, eles poderiam passar na sala do conselho estudantil para poder se refrescar um pouco no ar-condicionado de lá. Eles aceitam e logo de cara eles aparecem lá juntamente com as garotas também. Então decidem tirar no Jankenpô para ver quem vai comprar as bebidas e acaba sendo que Miyamura e Rory foram escolhidos para poder fazer essas compras. Eles se atrasam porque uma das bebidas caiu no chão e o Toro começa a ficar preocupado com o que poderia ter acontecido, já imaginando que eles estavam ficando em algum canto do colégio. Logo após isso eles chegam e o Miyamura disse para o Toro que a Rory pegou ele. Ele começa a ficar desesperado pensando que houve alguma coisa entre eles, mas na verdade eles estavam falando do refrigerante dele que tinha caído. Depois de um tempo, o Toro e Miyamura estão passeando e eles encontram um amigo do nosso prota conversando com a Rory. Nessa hora o Miyamura corre na direção deles e dá um belo de um tapa na cara dele. No dia seguinte, a Rory está ardendo em febre e teve que ficar em casa para ficar de repouso. Seu irmão Sota coloca ela na cama e após adormecer e acordar, Miyamura estava ao seu lado. Nosso prota então cuida dela e ao tentar sair para pegar um pouco de água, ela cai da cama achando que ele iria abandonar ela. Ela se lembra de quando era pequena e a mãe dela tinha que sair para trabalhar mesmo que ela estivesse doente. O prota então segura a mão dela firme e tenta acalmá-la. Ele diz que jamais iria sair ao lado dela e consegue fazer com que a Rory ficasse mais calma. Ao medir a temperatura dela, ele disse que iria para o colégio e que estava apaixonado por ela. Rory, com o choque da notícia, acabou tendo sua febre completamente cessada do nada. Após esse momento importante, no dia seguinte ela finge que ainda não estava bem e decide ficar em casa. Seu irmão Sota acabou vendo Miyamura com uma garota diferente e conta para Rory o que ele tinha visto. Ela então já começou a pensar que ele estava traindo ela, mas na verdade eles ainda nem haviam começado a namorar realmente. Na escola ele consegue encontrar ela e pergunta se ela estava acordada naquele dia. Ela imediatamente cortou ele perguntando quem era a garota que estava com ele naquele dia durante a manhã. Ele chama a garota pelo primeiro nome e ela fica possessa de ciúme, já que era a primeira vez que ele tinha chamado uma garota pelo primeiro nome. A garota era namorada do amigo dele e apenas havia acontecido um acidente. Mas acaba que a Rory não quer saber e lança 2 livros na cara do nosso prota. Isso tudo porque ele não sabia o sobrenome da garota e só chamava ela pelo primeiro nome. Miyamura então decide ir na casa da Rory para devolver o livro que ela jogou nele. Ela se desculpa por jogar o livro nele e ele se desculpa por ter falado somente o nome da garota, já que ele não sabia o sobrenome dela. Enquanto eles estavam conversando no sofá, ela diz que estava acordada quando ele disse que estava apaixonado por ela. Antes da situação melhorar realmente, o pai da Rory, que se chama Kyosuke, acaba chegando para atrapalhar o clima. Ele ainda pergunta depois de um tempo se ele havia interrompido alguma coisa e pergunta se ele era namorado da Rory. Ela então acaba confirmando e diz que sim, que o Miyamura era namorado dela. Rory então decide acompanhar o Miyamura até certo ponto do caminho dele de volta para casa e acaba segurando a mão do prota para que eles pudessem ficar mais juntos. Miyamura então tomou uma atitude e segura firme na mão da Rory. Ele começa então a se abrir um pouco e ela retribui seus sentimentos por igual. Enquanto Toro e Miyamura estão conversando no telefone, pelo visto Miyamura disse para ele que ele e a Rory estavam namorando. Toro fica um pouco triste, mas a vida sempre segue em frente. No episódio 6, a mãe da Rory e o irmão dela estavam se perguntando quanto tempo que o pai dela ficaria por lá. Miyamura então chega juntamente com a Rory e o pai dela decide tomar um banho junto com o nosso prota. Depois do banho, eles decidem que Miyamura iria dormir na casa da Rory e acaba dormindo com o pai dela. Eles então têm uma conversa séria finalmente, mas dura pouco tempo. Eles se despedem e os garotos do mesmo colégio viram Miyamura saindo da casa da Rory junto com ela pela manhã, indo para o colégio. Então começou a se espalhar um rumor de que a Rory e Miyamura estavam namorando. Depois de alguns comentários maldosos sobre Miyamura e sua aparência, ele decide cortar o cabelo. Acaba que ficou bem melhor assim e ele começou a atrair a atenção de algumas garotas. Rory então, morta de ciúmes, começa a fritar as garotas com o olhar. Na casa da Rory, Miyamura recebe uma ligação de seu amigo do outro colégio e diz que tinha ganhado muitas balas e queria dividir algumas com ele. O amigo dele fica indignado com Miyamura por ele ter cortado o cabelo e começa a chorar. Depois disso, Miyamura dá uma bala para o seu amigo e a Rory-san pega uma para ela. O prota pergunta qual era o sabor da bala que a Rory tinha pego e ele decide roubar a bala que estava dentro da boca dela. Que atitude braba foi essa, meu irmão? Mano, o prota não brinca em serviço, cara. Esse prota não. No colégio aparece uma garotinha querendo saber se a Rory era realmente namorada
namorada do Miyamura, e ela confirma que sim. Essa garota começa a perseguir o Miyamura para todo lugar que ele vai a partir daí, e descobrimos que na verdade ela quer que o Miyamura e a Hori terminem o relacionamento deles. Ele diz que nunca vai terminar com ela e descobrimos que o nome dessa garota se chama Sawada. Essa garota na verdade é apaixonada pela Hori, e começa a briga entre eles dois para ver quem vai ficar com ela. Isso acaba chamando a atenção de vários alunos do colégio. Sawada e Miyamura vão para casa e eles percebem que eles moram exatamente no mesmo prédio e que eles são vizinhos. Ela percebe então que tinha esquecido a chave e o Miyamura deixa ela ficar na casa dele por enquanto. Enquanto eles estavam comendo bolo, ela pergunta se o Prota tinha irmãos ou irmãs, já que ele sabia cuidar tão bem das pessoas. Ela conta que tinha um irmão que era 1 ano mais velho que ela, mas ela finge que tá brincando, mas na verdade é verdade. Nosso Prota diz que ela pode ir pra lá mais vezes para comer bolo se ela quisesse. Enquanto Miyamura estava conversando com sua mãe sobre a família da Sawada, ele descobriu que ela tinha perdido o irmão mais velho dela. Enquanto estavam esperando, uns garotos chegam para importunar a Sawada e ela cola no nosso Prota para poder se livrar dos caras. Depois de um tempo, Miyamura está na casa da Hori-san assistindo um filme de terror juntamente com o pai dela, e ele sai com medo do filme e deixa eles dois sozinhos finalmente. Hori comenta que Miyamura nunca tentou fazer nada com ela, e ele então pergunta se ela quer que ele tente. Os dois ficam envergonhados e ele se aproxima dela para dar aquele beijo. Mas chega o chato do pai dela para atrapalhar e o resumo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever e deixar seu like para a parte 2. Tamo junto.